E eu quero ouvir o seguinte: sabendo desse propósito, dessa influência, nós sabemos de casos como a Patrícia que colocou lá na igreja dela, mas eu quero falar de pessoas que estão usando na sua profissão e eu quero encorajar você. Cadê a Sara? Sara, quero que você, como advogada, conte para a gente brevemente como que você. Eu sei que o Coach Cristão já mudou a sua vida, mas eu sei também que você mudou uma geração, a geração de uma família, porque você teve a coragem, né, de ser um agente de transformação, de gerar essa influência. Conta para nós o que aconteceu, para que todo mundo saiba. Olá, paz, todos me ouvem? Sim. Sim. Então, Eu fui procurada por uma mulher, eu sou advogada, né, como a Ellen falou, e ela veio com uma demanda de fazer um divórcio. E eu não gosto de fazer divórcio, geralmente eu fujo de clientes de divórcio, eu dou valor bem alto para o cliente sumir, eu faço de tudo para não fazer um divórcio, mas foi algo bem atípico, porque foi o pastor da minha igreja que encaminhou essa mulher para mim, para eu fazer o divórcio dela. Ela é uma irmã ativa no ministério de mulheres na igreja, ela tinha muitos trabalhos, né? Ela era líder de célula, e a pandemia veio com algumas questões no casamento dela, que desestruturou ela, e por fim ela viu que a solução era divorciar. E ela já tinha feito um trabalho, né, de acompanhamento com os pastores, mas a mentalidade dela do divórcio não saía. E então o pastor encaminhou ela para que eu fizesse esse divórcio, porque ela não tinha condição financeira de pagar um advogado e que ela já tinha até procurado outros advogados. E o pastor falou: olha, ou não você já tem, procura ela, talvez ela tenha uma proposta melhor para você, né? E ela veio conversar comigo e eu estava bem resistente. E eu falei: cara, como que eu vou negar? Foi o pastor que indicou. Mas se o pastor indicou, né, então realmente, né, deve ter ali, né, realmente o divórcio para acontecer e tal. Enfim, mas eu fiquei incomodada com aquilo. E foi. E aí eu tive uma conversa com ela, entendi o caso, passei os documentos que ela precisava me enviar, só que ela enrolava para mandar os documentos. E ela exigia algumas coisas e eu tocava real para ela: olha, às vezes a gente ouve muitas coisas, né, de que eu tenho direito, mas na vida prática as coisas não funcionam bem assim, né? Então você não vai ser totalmente amparada de início, né, financeiramente, tal. Então você tem que pensar bem na decisão que você está tomando e tal. E ela, né, ficava assim em dúvida. Eu percebia que ela tinha dúvida e que ela postergava. E tentando resumir a história, ela, depois de quase um mês e meio para me entregar os documentos, eu falei com ela: olha só, vamos conversar pessoalmente para você alinhar e ter certeza que realmente você quer isso? Ela: tudo bem. E eu fui, mas eu já estava sendo incomodada pelo Senhor para me apresentar a ela não como uma advogada, mas como uma coach cristã. E eu falei: Senhor, como que eu vou fazer isso? A mulher já conhece da igreja, ela não vai aceitar. Nossa, ela já é uma mulher vivida, né? Eu falei: mas eu vou. Aí eu fui conversar com ela, falei assim: olha só, eu queria hoje ter uma conversa com você, não como advogada, mas como uma mulher que tem ferramentas, que estudou e tem ferramentas que pode te ajudar. Você aceita? Ela falou sim. E ali eu comecei. Bem desafiador para mim, porque eu falava assim: meu Deus, ela aceitou, o que eu vou fazer agora? E eu falei: Ellen, será que eu vou conseguir? A Ellen me ajudava, me auxiliava, e eu consegui fazer 8 sessões com ela. E foi lindo ver a trajetória de como Deus mudou a história dessa família. A primeira ferramenta que eu apliquei a ela foi no dia. Todas as notas dela, todas não, a maioria era 1 e 2. Ela estava praticamente morrendo em todas as áreas da vida dela. E no final de toda a trajetória, durante o processo, a gente já via pequenas mudanças, pequenas situações que aconteciam dentro da casa dela, no casamento, e que ela já estava assim, maravilhada.
E na última sessão eu pedi a ela que ela me relatasse o que que significou para ela, né, aquele processo. E ela falou assim para mim, que na primeira sessão ela foi decidida ao divórcio, mas após o processo do coaching cristão, ela desistiu dessa ideia. Ela estava morrendo em todos os aspectos da vida dela. E ela pensava que se ela ganhasse a família, todas as outras coisas seriam pequenas. E eu achava muito interessante que quando eu aplicava ferramentas e quando eu apliquei aquela ferramenta de desenhar os sonhos, primeiro ela falou para mim que ela não tinha sonho. Eu falei assim: você não tem sonho? Mas eu acho que você está enganada. Você tem. Vamos buscar. E aí ela foi buscando e em todos os sonhos ela desenhou a família dela. Porque eu falei para ela que ela tinha que desenhar as pessoas que ela gostaria que estivesse ali com ela. E todos ela desenhava a família dela, mesmo nessa época ela ainda queria o divórcio, mas ela desenhava a família toda. E ela falava para mim, Sara, se eu conseguir restaurar, se Deus restaurar a minha família, o resto que Deus fizer depois disso vai ser pequeno diante da restauração que o Senhor vai fazer, porque eu sei que é necessário algo muito grandioso. E aí ela falou para mim, eu fiquei impressionada, porque o resultado ele veio muito rápido, né? Em 8 sessões, ela conseguiu ver um resultado muito rápido no casamento dela. Hoje, ela e o esposo vivem em restauração no casamento, que está refletido num ótimo relacionamento com os filhos, né? E eles têm experimentado de alegria, harmonia, paz e segurança no lar deles. E ela disse que ela só teve ganhos, novos comportamentos e atitudes que permitem agora ela viver momentos incríveis na família dela. Ela já teve alguns desafios e ela falou, Sara, se eu não tivesse passado por esse processo, hoje eu acho que eu não estaria na minha família ainda, porque diante dessa situação eu não agiria da forma como eu tenho agido hoje. E ela disse que foi um presente do Senhor esse processo de coach cristão, porque ela orava a Deus, pedindo que Deus enviasse uma resposta para ela. E ela fala que a resposta que Deus entregou a ela foi o meu atendimento como coach cristão para ela e ajudá-la a conduzir. E ela disse que não tem palavras para agradecer o quanto isso mudou a história dela. Uau, que incrível. Gente, olha aí, mudou a vida de uma geração, ela não é, né? A pessoa chegou procurando ela para se divorciar. Ela teve a coragem de se propor, falar, eu posso fazer antes com você, né? Uma ferramenta que vai, na verdade, trazer lucidez, clareza, se é o que ela queria mesmo, porque no fundo não é, ela só não estava sabendo, não estava tendo ferramentas, recursos, não estava sabendo como resgatar essa família. E ali ela aprendeu através do processo do coach cristão. Parabéns, Sara, por você se dispor a fazer isso. Eu sei que primeiro o coach transformou a sua vida, o seu casamento em casa, Sim, né? A ferida fechada, o ministério aberto, né? Então hoje você já está curando outras pessoas. E, gente, você vê simples, às vezes eu quero encorajar vocês com esses testemunhos, porque às vezes você acha assim que eu fiz só para autotransformação, mas uma vez que você se propõe a transbordar isso, você pode causar um impacto. Porque olha só, qual é o impacto no inferno? Não é tirar uma mulher, é uma família e a geração que vem através dela.